o oculto e o escondido. Deus revela. Deus, Ele cria uma situação para te abençoar. E Deus se responsabiliza. Deus se encarrega. Porque diz o profeta Isaías: agindo Deus, quem impedirá? Sagrada, meus irmãos, eu vejo que o rei da Síria, ele de certa forma, ele planejava, projetava, ele se levantava contra Israel, ele armava, digamos, uma arapuca, ele estava arquitetando, planejando algo, ele anotava ali na sua agenda e só faltava executar o que de fato ele queria fazer. Meus irmãos, ele planejava, arquitetava dentro do âmago do seu coração, junto ali dos seus oficiais. Mas acontece, meus irmãos, que quando ele planejava, projetava, Deus, o Criador de todas as coisas, Deus já entrava. Deus, Ele já entrava com o livramento. Deus, pastor Denis, conhece todas as coisas. O inimigo projetava, planejava, mas Deus já conhece todas as coisas. Deus já entra com o livramento, meus irmãos. Deus já toma as medidas necessárias, as providências, porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece as palavras que saem da nossa boca. Deus conhece, irmãos, antes de nós pronunciar. Deus conhece o meu sentar, o meu levantar. Deus conhece cada fio do meu cabelo, da minha cabeça. Deus conhece, meus irmãos, a nossa vida por dentro e por fora. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele conhece tudo. Ele sonda. É assim que diz o salmista Davi, irmã Maria. Ele sonda o meu coração. Ele sonda o teu coração. Deus revela o mais profundo. Deus, Ele conhece todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus revelava ao profeta Eliseu tudo o que se passava no gabinete, meus irmãos, do rei da Síria. Veja só, Deus revelava a Eliseu, e Eliseu passava as informações para o rei Jorão, para o rei de Israel. Queridos irmãos em Cristo Jesus, eu fico assim analisando essa história, pastor Teles, que já tem 850 anos, isso antes de Cristo. E o Senhor Deus, Ele revela o oculto e o escondido. Glória a Deus. É como diz aquele ditado, irmãos: quando o irmão, ele vem com a mandioca, a irmã já está com a farinha, já está com o beiju no ponto. Glória a Deus. Quando o irmão, ele vem com o coco babaçu, a irmã já está com azeite, já está com óleo. Louvado seja Deus. Irmão, assim é Deus. Ele conhece todas as coisas. Quando o inimigo se levanta contra a tua vida, quando o inimigo ele faz trincheira, ele tenta de todas as formas armar uma cilada contra você, Deus já está entrando com providências. Louvado seja Deus. Ele entra com a providência, com o livramento antes, né, pastor? Do inimigo executar alguma coisa contra você. E segundo, eu
vejo que Ele vai estar junto com você dentro da situação. Está na Bíblia, irmão. A Bíblia diz que o profeta Daniel, ele estava ali sendo acusado pelos seus inimigos. E a palavra do Senhor diz que havia um decreto dos medos e persas que era irrevogável. E os irmãos já conhecem a história. Deus podia livrar Daniel antes ali dele ser lançado na cova dos leões. Mas acontece que Deus, irmão, Ele tem seus planos. Deus tem seus planos. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Às vezes Deus quer estar contigo, irmão e irmã, dentro da cova dos leões. Foi o que aconteceu. Daniel foi lançado na cova dos leões. O Senhor estava ali, irmão. Aleluia. Aqueles leões famintos. A Bíblia diz que o anjo fechou a boca dos leões. Deus estava ali na cova dos leões. Em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus poderia ter livrado antes Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas acontece que Deus é tremendo. Deus quer mostrar o seu poder. Deus quer mostrar a sua glória. E eles foram lançados ali dentro da fornalha de fogo, aquecidos 7 vezes mais. Eita glória! Mas a Bíblia diz que o anjo de Deus estava ali. Eles estavam passeando sobre a fornalha de fogo. Estava passeando, irmão. O crente, ele fica passeando em meio ao fogo, em meio à labareda de fogo. E ali o anjo do Senhor estava ali, de sorte que nem sequer um cabelo, não havia nenhuma faísca de fogo. As roupas estavam intactas. Meu Deus, esse é o Deus, meu irmão, que Ele está junto contigo dentro da situação. Aleluia. Deus revela o oculto e o escondido, meu irmão. Deus cria uma situação para te abençoar, porque Ele é poderoso. A Bíblia nos diz que esse rei estava furioso. Ele estava muito furioso, irmão, que ele até mesmo dizia: alguém aqui do alto escalão fez saber ao rei de Israel tudo que está acontecendo aqui. Tem algum cagueta, digamos assim. Mas a Bíblia diz, irmão, que um dos servos se levanta e diz: não, rei, tem um homem chamado Eliseu. Ele é profeta de Deus. Aleluia. Ele está em Dotã. E esse homem faz saber tudo o que se passa aí no teu gabinete. E ele ficou irado, furioso, rei da Síria, que a Bíblia diz que ele enviou um exército para poder pegar Eliseu. A Bíblia diz que de manhã cedo, o servo de Eliseu, que alguns dizem que Geazi, outros dizem que não, questão teológica, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas, digamos, Geazi, ele amanheceu cedo, pastor Teles, e Geazi viu aquele exército ali de assírios. Ele ficou amedrontado, ele ficou assustado, viu aquele exército e era grande. Verdade. Eu fico assim pensando, irmão, que Geazi, servo de Eliseu, fazia parte da escola ali de profetas. E de certa